Jesus revela a oração oculta que traz paz e sono profundo. Você já enfrentou uma noite longa e silenciosa, onde o sono parecia impossível. Já ficou deitado, encarando o teto, enquanto sua mente sussurrava preocupações, uma após a outra? Talvez você tenha chorado em silêncio, implorando por alguns instantes de paz. Se isso soa familiar, então essa mensagem foi feita especialmente para você. E se eu te dissesse que existe uma oração ensinada por Jesus, quase esquecida por muitos, mas que tem o poder de acalmar até as noites mais turbulentas? Uma chave espiritual capaz de aquietar os pensamentos, trazer alívio para a alma e oferecer um descanso que vai além do físico. Durante a madrugada, quando tudo parece em silêncio, existe uma linguagem espiritual que pode fazer o céu se inclinar em sua direção. Parece inacreditável, mas é o próprio Jesus quem nos mostra o caminho para experimentar essa paz. Há uma forma de orar que não apenas fala com Deus, mas que toca o coração dele. A insônia nem sempre é um problema do corpo. Muitas vezes é a dor da alma tentando ser ouvida. No corre-corre do dia, abafamos esses gritos. Mas à noite, quando tudo se cala, é quando o Espírito Santo deseja conversar com você. Há pessoas que há anos travam uma batalha contra o sono. Algumas têm medo da escuridão, outras dependem de remédios e muitas oram por descanso, mas não encontram alívio. O que poucos sabem é que há um caminho espiritual para vencer tudo isso. Jesus nos deixou uma prática silenciosa e profunda, uma forma de se conectar com o invisível e encontrar paz real, para o corpo e para o espírito. A palavra afirma que o Senhor concede aos seus enquanto dormem. Salmos 127. Mas então, por que tantos se pertencem a Ele continuam sem descanso? A resposta pode estar no tipo de oração que temos feito ou deixado de fazer. Nos próximos instantes, vamos entender por que Jesus dormia serenamente mesmo em meio a tempestades. Veremos como uma oração simples, feita com o coração certo, pode silenciar tormentas interiores. Vamos conhecer histórias bíblicas de quem enfrentou madrugadas difíceis, se presenciou a intervenção divina. Você vai descobrir o poder oculto da paz que excede todo o entendimento e, principalmente, a oração que Jesus nos deixou que pode mudar suas noites para sempre. Talvez, em meio à sua dor, você tenha pedido um sinal. Talvez você tenha sussurrado: Senhor, fala comigo, eu só quero dormir em paz. Se esse é o seu clamor, então essa mensagem é a resposta. Hoje, algo pode mudar. Existe um segredo espiritual que pode transformar suas noites, e ele será revelado aqui. Sua chegada até este vídeo não foi por acaso. Você foi guiado até aqui. E se você permanecer até o fim, entenderá por que o inimigo tenta tanto tirar o seu sono. Porque há algo que Deus deseja realizar em sua vida e o cansaço tem tentado impedir. Mas isso termina agora. Antes de seguirmos, escreva nos comentários: Jesus, eu confio no teu descanso. Essa declaração será um compromisso público com a paz e com a fé. E se puder, já curta este vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outros corações aflitos, que também têm chorado em silêncio durante a noite. Ao fazer isso, você se torna um instrumento de Deus. Sua participação aqui é como uma oração viva, e o céu está atento. Pense nisso. Quando você curte, comenta ou compartilha, está dizendo com suas ações: Senhor, use esta mensagem para consolar alguém. É por isso que este canal existe, para levar alívio a quem não tem forças para clamar. Muitos não têm uma igreja por perto, nem alguém para orar junto. Para eles, este conteúdo é o único alimento espiritual da semana. Por isso, sempre começamos dizendo: paz em Cristo. Uma frase que une corações, abre portas espirituais e prepara o ambiente. A Bíblia nos ensina que a última palavra do dia pode ser a chave de uma bênção. É por isso que você precisa permanecer até o final. Porque talvez, no momento em que você estava prestes a desistir, Deus tenha reservado a resposta. Agora, vamos ao início da nossa jornada. Um detalhe profundo: Jesus dormia em meio às tempestades. Imagine estar em um barco em alto mar. A noite chegou. O vento sopra forte. As ondas se erguem como muralhas. Os discípulos estão em pânico,
gritando, lutando para manter o controle e acreditando que vão morrer. E no meio de todo esse caos, Jesus está dormindo. Sim, dormindo tranquilamente, com a cabeça repousando sobre um travesseiro. Essa cena está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E ela nos revela um segredo poderoso sobre a verdadeira paz, uma paz que só Jesus pode ensinar. Jesus repousava enquanto o caos rugia ao seu redor. Como isso era possível? Ele não dormia apenas por cansaço. Jesus descansava porque tinha paz. Uma paz genuína não é a ausência de problemas, mas a convicção de que, mesmo no meio da tempestade, Deus continua no controle. Agora, reflita, quantas vezes você se deita e sua mente se transforma em um mar revolto? Pensamentos batem em sua consciência como ondas violentas. Preocupações, memórias, medos, contas, doenças, pessoas, tudo invade seu momento de descanso. Você tenta dormir, mas seu coração está em guerra. Mas se você aprendesse a descansar como Cristo, e se descobrisse que o segredo do sono em paz não está nas circunstâncias externas, mas no estado interior da sua alma, Jesus estava no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade que os discípulos. A única diferença estava dentro do coração. Os discípulos estavam dominados pelo medo, Jesus pela paz. Preste atenção. A oração secreta que Jesus nos ensina para vencer a insônia começa antes das palavras. Ela começa na confiança. Antes mesmo de abrir os lábios, é necessário entregar o coração. Antes de qualquer súplica, é preciso saber em quem se está confiando. Jesus descansava porque conhecia o Pai. Ele sabia que nada fugia do controle divino. E esse é o primeiro passo para vencer suas noites em claro, confiar na soberania de Deus. Não adianta fechar os olhos se a sua alma permanece desperta. É o espírito que precisa repousar primeiro, reconhecendo: Senhor, Tu estás no comando. Mesmo que tudo esteja virado do avesso, Tu estás comigo neste barco. Nada vai me afundar. Quando discípulos, tomados pelo medo, despertam Jesus, ele se levanta e diz apenas: acalme-se, silencie. E o mar obedece. Essa cena não é apenas simbólica, ela carrega um poder espiritual profundo. Primeiro, Jesus acalma o mar ao redor. Depois, ele se volta aos discípulos e pergunta: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Ele sabia que a verdadeira tempestade não estava do lado de fora, ela rugia dentro do coração deles. Essa oração secreta, que será revelada por completo ao longo deste estudo, começa com o coração que se rende à paz de Cristo. Por isso, pare agora e reflita: o que tem tirado sua paz na hora de dormir? Qual é a tempestade que grita dentro de você? Você já entregou isso de verdade nas mãos de Jesus? Talvez você já tenha orado por descanso, mas orado com medo. E orações feitas com medo não trazem alívio. É por isso que, hoje, o Espírito Santo te diz: confie, eu estou no teu barco. A oração secreta não é feita de palavras mágicas. Ela é uma postura da alma. É a entrega antes do pedido. É a confiança antes da fala. Jesus dormia tranquilo porque sabia quem sustentava o mar. E você? Sabe quem sustenta a sua vida? Ao final daquele episódio no mar, os discípulos olham uns para os outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E agora eu te pergunto: você conhece esse Jesus? O mesmo que pode acalmar os ventos da sua mente esta noite? Na próxima vez que você se deitar, antes de qualquer pedido, feche os olhos e diga em silêncio: Jesus, estou no barco contigo. Me ensina a descansar como tu descansavas. Essa frase, dita com sinceridade, pode abrir caminhos espirituais profundos. Pode transformar seu sono. Agora respire fundo, porque vamos mergulhar em uma das passagens mais poderosas da Bíblia para quem luta contra a insônia. Poucos falam sobre ele, mas o Salmo 4 é uma chave de cura para quem vive noites inquietas. Nele está uma promessa que acalma corpo e alma. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Palavras curtas, mas com uma força tremenda.
Muitos ignoram esse texto, mas ele é um bálsamo para quem vive as dores da insônia. Ele é uma oração escondida, revelada pelo Espírito de Deus. Davi escreveu esse salmo em meio à pressão, cercado de inimigos, enfrentando acusações e dúvidas. Era uma noite de guerra emocional, não de calmaria. Mesmo assim, ele diz: em paz me deito. Não porque o ambiente era calmo, mas porque ele encontrou uma paz que não dependia do que estava fora, e sim do Deus que estava dentro dele. E você? O que tem roubado sua paz ao anoitecer? Talvez culpas, talvez memórias não curadas, feridas abertas, talvez medos do amanhã, ou lembranças dolorosas do ontem. Davi conhecia essa dor, mas também conhecia o caminho de volta à paz. Logo no início do salmo, ele abre sua oração com um clamor sincero. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja, ele não começa com frases prontas ou ensaiadas. Ele começa com a alma nua, em sinceridade. Essa é a essência da oração que vence a insônia, vulnerabilidade diante de Deus. É quando você deixa de fingir força, larga o controle e simplesmente diz: Senhor, eu não consigo, me ajuda. E é nesse momento, quando as palavras acabam, que o Espírito começa a agir. Davi declara que, mesmo em meio à angústia, o Senhor lhe concedeu alívio. E esse alívio não veio porque tudo se resolveu de imediato, mas porque havia certeza, Deus estava ouvindo. Você já considerou que sua insônia pode ser um grito da alma, um clamor silencioso por descanso? E que esse alívio não virá apenas quando os problemas forem resolvidos, mas quando você se render à oração genuína. No meio do Salmo 4, Davi nos entrega um conselho simples e poderoso. Ofereça um sacrifício de justiça e confie no Senhor. Eis aí o segundo passo da oração secreta, a entrega. Depois de clamar, é preciso soltar, dizer com fé: Senhor, eu coloco em tuas mãos essa angústia, esse medo, essa dor, esse trauma. Muitos perdem o sono porque oram, mas continuam segurando seus fardos. Falam com Deus, mas não confiam que Ele vai agir. Davi nos mostra outro caminho. Ele orava e dormia, porque sabia que Deus continuava trabalhando enquanto ele descansava. É por isso que ele encerra o salmo com uma declaração que pode transformar suas noites. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essa é a essência do descanso verdadeiro. Você não dorme quando tudo está perfeito. Você dorme quando confia. Você descansa quando reconhece que o Deus que guarda a sua alma não dorme. E enquanto você repousa, o Espírito Santo vela por você. Torne esse versículo sua oração diária. Antes de dormir, abra sua Bíblia, leia o Salmo 4 em voz alta. Depois, feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, eu me deito em paz, porque tu me fazes repousar seguro. Você não está sozinho. Neste exato momento, uma paz que o mundo não entende começa a envolver seu coração. A palavra está erguendo um escudo ao seu redor. Parabéns por continuar nessa jornada. Você está se aproximando do alívio que tanto procura. E agora, vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes da Bíblia, a do profeta Elias, um homem tão exausto emocionalmente, tão desgastado espiritualmente, que chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida. E mesmo assim, o que Deus lhe deu foi sono. Elias debaixo do zimbro. Existem noites em que a insônia não nasce de pensamentos acelerados, mas de uma alma ferida. Você se deita, mas por dentro está tão exausto, tão esgotado, que até o simples ato de dormir parece um desafio. Você não quer mais lutar, só quer desaparecer. Foi exatamente assim com Elias. Em 1 Reis 19, encontramos um dos retratos mais humanos da Bíblia. Elias, o profeta que havia enfrentado os profetas de Baal em uma batalha espiritual extraordinária, entra em colapso. Após uma grande vitória, vem uma ameaça da rainha Jezabel. Ele foge, vai ao deserto, e ali, sob um arbusto chamado zimbro, ele ora: Já basta, Senhor, tira a minha vida.
Talvez você também já tenha feito essa oração silenciosa. Senhor, eu não aguento mais. Não sei se consigo continuar. Muitos que sofrem com insônia não estão apenas agitados, estão quebrados por dentro. Assim como Elias, exausto, assustado, desiludido. Mas veja o que Deus faz. A Bíblia diz que Elias adormeceu. Mesmo pedindo a morte, ele dormiu. E um anjo tocou, dizendo: levanta-te e come. E ali havia pão assado e água fresca. Ele comeu e dormiu de novo. O anjo voltou, o tocou mais uma vez e disse: levanta-te e come, pois o caminho será longo. Aqui está um dos segredos mais lindos sobre a oração que cura a insônia. Deus não responde ao desespero com repreensão. Ele responde com cuidado. Ele não deu sermão. Ele preparou o alimento. Ele não exigiu forças. Ele ofereceu descanso. E sabe o que isso nos ensina? Que, às vezes, a oração mais poderosa que você pode fazer antes de dormir é apenas: Senhor, cuida de mim. Deixe o Espírito te envolver com um toque invisível, como aquele anjo. Que ele prepare o alívio que sua alma tanto precisa. Que ele renove suas forças. Elias não dormiu porque venceu o cansaço. Ele dormiu porque Deus o fez dormir. O sono foi um presente, uma resposta divina. Isso nos mostra que o descanso, quando guiado pelo Espírito, é um remédio, uma forma de Deus dizer: filho, não quero que você desista, quero que você durma, porque o que vem depois será grandioso demais para ser enfrentado nesse estado. Talvez essa exaustão que você sente agora seja apenas o fim de um ciclo, o limiar de um novo começo. Mas para que a nova fase chegue, é preciso aceitar o cuidado de Deus. E isso começa com algo simples, um sono profundo, um toque do alto, uma refeição espiritual. Antes de dormir esta noite, faça esta oração: Senhor, se hoje o caminho está longo demais, me toca com teu descanso. Você não precisa lutar sozinho. Deus conhece seus limites. Ele não exige forças que você não tem. Ele oferece descanso. Agora pense, se até um profeta como Elias pediu para desistir, por que você acha que Deus não entende o que você sente? Por que acha que Ele não vê suas lágrimas na madrugada? Ele vê. E hoje, Ele quer tocar sua vida, com o mesmo toque que alcançou Elias. Mas antes de seguirmos, faça um compromisso com essa verdade. Escreva nos comentários: Senhor, toca-me com teu descanso. Essa frase é a sua oração pública. É seu ato de fé. E, ao comentar, você estará espalhando essa mensagem para outras vidas que também estão, neste momento, deitadas debaixo do zimbro da angústia, clamando por um alívio. Deus está transformando a tua caverna interior num altar sagrado. O desespero que hoje te aflige será trocado por uma força renovada. E tudo começa com uma noite de descanso verdadeiro. No próximo passo da nossa jornada, encontramos uma mulher cujo clamor não foi feito com palavras, mas com lágrimas. Uma história tocante para todos que enfrentam batalhas silenciosas durante a madrugada. O clamor de Ana. Às vezes, as orações mais poderosas não são ditas em voz alta. São feitas com o coração em pedaços, com lágrimas que ninguém vê. No primeiro capítulo de 1 Samuel, conhecemos Ana, uma mulher que vivia noites silenciosas, cheias de dor e incompreensão. Ela era provocada por Penina, sua rival, por não conseguir ter filhos. Era amada por seu marido, mas isso não a impedia de se sentir sozinha. A dor que ela carregava era invisível para os outros, mas completamente visível para Deus. Talvez você se veja nela agora. Quantas vezes você deitou, encarando o teto, enquanto por dentro seu coração clamava por algo que ninguém mais entendia? Quantas vezes tentou orar, mas não conseguiu nem formar uma frase? Ana foi até o templo, e lá, diante do altar, ela não gritou, não fez discurso, apenas moveu os lábios, sussurrando no silêncio da alma. Seu coração estava em angústia profunda, e por isso foi mal interpretada até pelo sacerdote Eli, que pensou que ela estivesse embriagada. É assim que o mundo costuma reagir à dor silenciosa, julga. Mas Deus não. Deus compreende. Deus escuta.
O texto sagrado diz que Ana abriu sua alma diante do Senhor e fez um voto sincero. Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para a aflição da tua serva e te lembrares de mim. Ela não apenas orava, ela confiava. E é essa fé, misturada à dor, que transforma uma oração silenciosa em uma explosão espiritual. Uma alma que confia, mesmo ferida, move o coração de Deus. Talvez hoje você esteja como Ana, sem forças, sem palavras, sem ninguém que entenda o que você sente. Mas o céu entende, e mais do que isso, o céu responde orações feitas em silêncio. É por isso que essa parte do nosso estudo é tão vital. Ela nos mostra que a oração secreta que vence a insônia não precisa ser articulada. Às vezes, ela acontece no mais profundo silêncio, lá onde só o Espírito Santo pode agir. Como está escrito, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo sem palavras, Deus entende. Mesmo que você apenas se deite e chore, Deus ouve. Depois que Ana orou, algo poderoso aconteceu. O milagre ainda não tinha se manifestado, mas a Bíblia diz: ela se levantou e o seu semblante já não era triste. A paz chegou antes do milagre. E esse é um dos segredos mais profundos do descanso em Deus. Talvez você ainda não veja a resposta, mas se confiar, a paz vem primeiro. A fé muda a sua noite mesmo que o problema continue. Hoje, quando for se deitar, você não precisa forçar palavras. Não precisa se sentir culpado por não conseguir orar. Apenas respire fundo. Fale com Deus como falaria com um pai amoroso. Ou apenas chore. Deus entende. Ana, aquela mulher silenciosa, gerou Samuel, um dos maiores profetas da história. Uma noite silenciosa de lágrimas se tornou o início de um novo capítulo. Talvez essa noite seja o começo do seu. E agora, vamos abrir uma das passagens mais fortes contra a insônia e o medo, a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 4, 6 e 7, a paz que excede todo o entendimento. Existe uma paz que não se explica. Ela não depende de lógica, nem de circunstâncias. É uma paz que chega quando tudo parece errado lá fora, mas dentro de você, tudo está em ordem. É um presente dos céus. Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe bem, essa paz guarda. Ela não só acalma, ela protege. Ela vigia sua mente. Ela cobre o seu coração como um escudo. E isso tem tudo a ver com as noites em claro. A insônia, muitas vezes, nasce de ataques à mente, pensamentos desgovernados, lembranças que ferem, preocupações esmagadoras, medo do que virá, culpa pelo que passou. Tudo isso se junta num campo de batalha dentro de você. Você tenta dormir, mas sua mente está em guerra. A boa notícia: Jesus já sabia disso, e por isso inspirou Paulo a escrever essas palavras. Ele nos revela: existe uma paz que não depende de soluções. Ela vem porque você confiou. Paulo nos entrega uma chave preciosa. Não vivam dominados pela ansiedade, mas levem tudo a Deus, em oração, com súplica e, sobretudo, com gratidão. Esse último elemento carrega uma profundidade espiritual imensa. Agradecer antes da resposta é dizer com fé: Senhor, ainda não durmo, mas te agradeço porque sei que a tua paz está vindo ao meu encontro. Esse tipo de gratidão muda tudo. Transforma a atmosfera espiritual ao seu redor. A oração secreta que vence a insônia carrega esse código poderoso. Oração mais súplica mais gratidão igual para se excede o entendimento. Agora imagine, você se deita, os pensamentos ameaçam tomar conta da sua mente mais uma vez, mas, antes de qualquer coisa, você ora com sinceridade: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Cansei de tentar controlar o que não posso. Coloco tudo nas Tuas mãos. E logo em seguida, você agradece: obrigado, porque o Senhor está comigo. Obrigado, porque a Tua paz vai guardar minha mente esta noite.
E então, algo começa a mudar. Talvez o problema continue lá amanhã, mas sua alma está protegida agora. Sua mente não está mais vulnerável. Você sente uma serenidade que não se explica. É a paz de Cristo e ela te permite descansar. Muitos procuram essa paz em medicamentos, outros em distrações vazias. Mas essa paz não pode ser comprada. Ela só pode ser recebida. E para recebê-la, é preciso confiar, orar, entregar, crer, agradecer. Essa paz que excede o entendimento não é um conceito bonito, é uma realidade espiritual para quem decide não carregar o fardo sozinho. Hoje, ao se deitar, declare com fé: Senhor, guarda minha mente, guarda meu coração. Tua paz é meu escudo. E descanse, porque enquanto você dorme, essa paz está de guarda. Ela vigia os portões da sua mente como sentinelas celestiais, impedindo que pensamentos de medo, morte, insegurança ou culpa entrem. Cristo é o guarda noturno da tua alma. Agora vamos fazer um ato de fé juntos. Comente agora: tua paz guarda minha mente. Escreva essa frase como uma afirmação espiritual, uma declaração de guerra contra a ansiedade e uma proclamação de que sua mente pertence a Jesus. Você está no caminho certo. O Espírito está tocando áreas profundas da sua alma, curando memórias, renovando forças. E a jornada continua. No próximo passo, vamos mergulhar num dos cenários mais intensos das Escrituras, um vale cheio de ossos secos. Uma pergunta divina ecoa naquele lugar: podem estes ossos viver? Esse vale representa muitas noites insones, onde o cansaço é tão profundo que parece que algo dentro de você já morreu. Você fecha os olhos, mas o sono não vem. Respira, mas não sente vida. Clama, mas tudo parece silêncio. Ezequiel 37 nos leva até esse vale. Não era um vale comum, era um lugar de fim, de ausência total de esperança. A Bíblia diz que os ossos eram muitíssimo secos, ou seja, sem qualquer sinal de vida. É o retrato de muitas almas, mentes secas, fé seca, esperança exaurida. Pessoas que já tentaram de tudo e só restaram os cacos da alma. E então Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Talvez essa seja a pergunta de Deus para você esta noite. Essa alma ferida ainda pode repousar. Esse coração ansioso ainda pode conhecer a paz. Ezequiel responde com sabedoria: Senhor Deus, tu sabes. Porque só Deus sabe o que você sente quando tudo se apaga. Só Ele conhece a profundidade da tua dor. Mas também só Ele tem o sopro que pode ressuscitar os lugares mortos dentro de você. Na visão, Deus manda Ezequiel profetizar aos ossos. Eles começam a se unir. Depois vem os nervos, a carne, a pele, mas ainda falta vida. Então Deus ordena: profetiza ao Espírito. Dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E foi quando o sopro veio que aqueles ossos se levantaram como um exército vivo. O Espírito está dizendo algo claro para você hoje. Não basta tentar se reconstruir com os pedaços. Você precisa do sopro. Você precisa do toque invisível do Espírito de Deus. Esse sopro ainda sopra. Ainda alcança quem não consegue mais dormir. O vale representa a alma exausta. O sopro representa o Espírito que renova tudo. A oração secreta de Jesus para as noites de angústia é essa: profetize sobre si mesmo. Diga: Espírito Santo, sopra sobre mim esta noite. Toca o que secou. Reanima o que morreu. Sopra a vida sobre o que restou. Você pode estar olhando para dentro de si e pensando: não sobrou nada. Mas Deus está dizendo: ainda há sopro, ainda há vento, ainda há vida. A partir de hoje, sempre que você se deitar, declare: Espírito do Senhor, sopra sobre mim. Eu viverei, eu descansarei. A insônia não é o fim. É o campo onde o Espírito de Deus pode soprar cura, restauração e renovo. E lembre-se, os ossos só voltaram à vida depois que houve obediência. É hora de ouvir, é hora de crer.
É hora de permitir que o Espírito faça o que só ele pode fazer. Você está sendo restaurado e a jornada está apenas começando. No próximo tópico, vamos abrir um salmo muitas vezes esquecido, mas que guarda uma promessa maravilhosa. Deus dá aos seus enquanto dormem. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. Asterisco, asterisco aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Asterisco, asterisco. Você sabia disso? Que descansar pode ser um ato de fé. Que dormir pode ser uma forma de receber recompensas espirituais. Há uma verdade poderosa escondida nas linhas do Salmo 127, uma revelação espiritual que pode transformar completamente a forma como você enxerga o ato de descansar. Deus trabalha enquanto você dorme. Enquanto seus olhos se fecham, o Senhor está construindo aquilo que você ainda não pode ver. Ele vigia a cidade da tua alma. Ele cuida dos detalhes que você tentou controlar e não conseguiu. Ele está operando, mesmo sem você perceber. Esse salmo fala de uma ansiedade disfarçada de produtividade. Fala de noites em que insistimos em permanecer acordados, tentando resolver sozinhos o que só pode ser resolvido nas mãos de Deus. Giramos em pensamentos, acreditando que, se ficarmos vigilantes, talvez evitemos o pior. Mas a resposta divina ecoa clara e firme. Inútil vos será. Você entende a profundidade disso? É inútil perder o sono tentando resolver o que só Deus pode. É inútil sacrificar sua paz tentando controlar o que não está nas suas mãos. É inútil esgotar-se sem confiar no Senhor. E então vem a promessa mais linda. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Mais do que Deus dá enquanto você dorme, Ele dá descanso, Ele dá respostas, Ele dá livramentos, Ele dá soluções que você nem imaginava. Ele dá renovo, cura, vitória invisível, enquanto você apenas descansa no corpo e confia com a alma. Essa é a grande lição. Dormir, com fé, é um ato de rendição. É declarar: Senhor, eu confio tanto em Ti que vou repousar. É abaixar as armas, fechar os olhos, deixar o céu trabalhar. Esse versículo não está na Bíblia por acaso. Ele é uma promessa direta para todos que enfrentam noites inquietas, que têm medo de adormecer, achando que, se relaxarem por um segundo, tudo vai desmoronar. Mas Deus está dizendo: Filho, dorme. Eu estou edificando. Eu estou guardando. Eu estou dando. É como se o Pai estivesse te dizendo: enquanto você me ama e confia, eu libero sobre sua vida o que você mais precisa, não pelo seu esforço, mas pela minha graça. Perceba, muitas vezes as coisas só começam a se resolver quando você solta. É como se o céu estivesse esperando você parar para começar a agir. Esta noite, o céu te faz um convite. Durma, confie, receba. Antes de deitar, diga com fé: Senhor, eu sou teu amado. Dá-me enquanto durmo. E durma com essa certeza no coração. Algo invisível, mas poderoso, estará acontecendo enquanto você repousa. Você não está perdendo tempo dormindo. Você está dando espaço para o céu operar. Você está se alinhando com um princípio espiritual profundo, o milagre do descanso. Agora, escreva nos comentários, como um selo de confiança: enquanto durmo, Deus está agindo. Essa frase é o seu pacto com a paz. É a sua decisão de parar de lutar contra a noite e começar a entregá-la a Deus. Ao comentar e curtir, você se torna um mensageiro de cura. Alguém que, com um simples gesto, leva alívio a outras almas cansadas. E o Espírito te usará nesse processo. Agora, nos aproximamos de uma revelação ainda mais surpreendente. O primeiro sono da humanidade. O sono de Adão. Sim, existe um tipo de sono que não é o fim de nada, é o começo de tudo. Em Gênesis 2, lemos sobre um momento misterioso e profundamente simbólico. Depois de criar o homem, Deus declara: não é bom que o homem esteja só. E então, o Criador faz cair um sono profundo sobre Adão.
Enquanto Adão dormia, Deus construía algo novo. A palavra diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tomado, formou uma mulher. Perceba, Adão não pediu para dormir. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas Deus o fez dormir, porque algo precisava ser feito sem a intervenção humana. Quantas vezes você tem lutado para permanecer acordado, tentando entender tudo, tentando resolver com suas próprias forças, quando, na verdade, Deus só quer que você descanse, para que Ele possa agir. Há obras que só nascem no descanso. Há bênçãos que só se formam no silêncio. Há curas que só acontecem quando você para. Foi no sono de Adão que Deus formou Eva. Foi no repouso que uma nova fase começou. E talvez, hoje, o céu esteja te convidando para esse mesmo sono. Não um descanso físico apenas, mas um repouso de confiança. Uma pausa para que o Criador molde, abra, cure e forme algo novo dentro de você. Adão não fazia ideia do que estava prestes a receber. Ele apenas descansou. E quando acordou, diante dele havia algo inimaginável. Uma companhia, uma promessa, um presente direto do coração de Deus. O sono de Adão não foi tempo perdido. Foi o tempo em que Deus agiu no invisível. Essa história carrega um segredo espiritual profundo. Há fases da vida que só se completam quando você solta o controle e decide confiar. Talvez a inquietação no seu coração exista porque você ainda resiste ao descanso. Você quer ver, entender, ter o controle, mas Deus quer que você apenas feche os olhos e confie. Enquanto você dorme, Ele cura as suas feridas. Enquanto você dorme, Ele escreve respostas. Enquanto você dorme, Ele forma o que ainda não existe. Enquanto você dorme, Ele prepara um novo capítulo. Existe um tempo para lutar e um tempo para repousar. E há um tipo de sono que não é físico apenas, é espiritual. Ele não serve apenas para te fazer viver melhor. Ele te ensina a viver com fé. Hoje à noite, você pode dar esse passo. Permitir-se ser envolvido por esse sono sagrado. Antes de deitar, ore com o coração. Senhor, assim como fizeste com Adão, coloca-me agora em tua paz. Trabalhe em mim enquanto descanso. Não lute contra o sono. Deixe que Deus faça. Você não precisa estar acordado para o céu agir. E agora, seguimos para uma história que eleva ainda mais o nível da confiança espiritual. A noite em que Pedro dormiu, mesmo preso, mesmo sentenciado. Imagine-se acorrentado entre 2 soldados. Imagine saber que, ao amanhecer, sua vida terminará. Imagine estar numa cela fria, sem janelas, sem saídas, e mesmo assim, dormir. Foi exatamente isso que Pedro fez. Em Atos 12, encontramos uma das cenas mais enigmáticas da vida do apóstolo. Herodes havia matado Tiago, irmão de João, e, para agradar ao povo, mandou prender Pedro também. O plano era executá-lo após a Páscoa. Pedro foi trancado sob vigilância máxima, 4 escoltas de soldados, correntes, guardas. A igreja orava por ele sem cessar. E o que Pedro fazia na noite anterior à sua morte? Ele dormia. O texto sagrado diz: na noite anterior ao dia em que Herodes o apresentaria, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 cadeias. Pense por um instante, como alguém consegue dormir assim? A resposta não está nas circunstâncias, está no que Pedro carregava por dentro. Ele não dormia por negligência, ele dormia por confiança. Quem conhece Jesus de verdade aprende a descansar mesmo em prisões, porque sabe que nenhuma sentença humana é mais forte que a vontade de Deus. Pedro aprendeu com o Mestre. Ele viu Jesus dormir em meio à tempestade. Ouviu Jesus ensinar que o Pai cuida dos pássaros e dos lírios do campo. Pedro sabia, o sono, quando vem da fé, é um escudo contra o medo. E foi naquela noite escura, quando tudo parecia perdido, que um anjo apareceu. Uma luz brilhou. O anjo tocou Pedro e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram. As portas se abriram sozinhas. Os guardas não viram nada. O impossível aconteceu.
Mas repare no detalhe mais importante. O milagre começou só depois que Pedro dormiu. Isso nos ensina algo poderoso. O descanso é o início da liberdade. A oração secreta de Jesus para vencer a insônia passa por esse entendimento. Descansar ativa o mover de Deus. Muitas vezes estamos presos, não em grades, mas em correntes invisíveis. Medos, diagnósticos, dívidas, pressões, traumas. E achamos que só vamos conseguir descansar quando tudo passar. Mas Pedro nos mostra o contrário. É o descanso que atrai o milagre. É o sono de confiança que abre o caminho para o anjo tocar. Hoje, o Espírito Santo te diz: mesmo que pareça que você está preso, mesmo que sua situação pareça sem saída, durma. Confie, a porta vai se abrir, as correntes vão cair. Ao se deitar hoje, faça a oração de Pedro. Senhor, mesmo que o dia de amanhã pareça escuro, eu confio em Ti. Que meu sono seja minha declaração de fé. Durma como quem crê que o anjo pode chegar a qualquer instante e que, quando ele chegar, te encontre descansando, porque o milagre não precisa da sua força, ele só precisa da sua confiança. Agora, com fé, escreva nos comentários: meu sono é minha fé em ação. Essa frase é o seu grito silencioso de confiança. É como dizer: eu confio no meu Salvador e é por isso que posso dormir. Ao comentar e curtir, você continua sendo parte dessa corrente de fé, cura e descanso. Você está aprendendo algo poderoso. O sono não é fraqueza, é arma espiritual. E no próximo bloco, vamos conhecer a história de um homem que perdeu tudo: família, saúde, paz, alegria. E que, mesmo em noites de silêncio e dor, clamava a Deus. E descobriu, na escuridão, uma verdade profunda sobre o caráter do Pai. Jó e as noites de silêncio. Jó sabia o que era perder o sono. Sabia o que era deitar-se e não encontrar descanso. Conhecia o peso de encarar o teto escuro, não como um abrigo, mas como um espelho da dor. A sua história é uma das mais intensas das Escrituras. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, reputação, até os amigos mais próximos. E em meio a tanta devastação, perdeu também a paz. O corpo de Jó doía, sua alma sangrava, e as noites, que para tantos são abrigo e refúgio, para ele se tornaram uma prisão. No capítulo 7, ele desabafa em palavras que ecoam na alma de quem já passou por isso. Quando me deito, digo: quando me levantarei? Mas a noite se alonga e farto-me de inquietações até o amanhecer. Jó 7h04. Você já viveu algo assim? Deitar e não dormir, virar de um lado para o outro, ver as horas passando no relógio, enquanto o sono não vem, orar e ter a sensação de que o céu está em silêncio. Jó viveu isso, e talvez você esteja vivendo também. Mas há algo escondido nas noites de silêncio. Deus continua presente, mesmo quando não responde. O silêncio de Deus não é ausência, é construção, é purificação, é maturidade. Às vezes, o sono foge porque estamos em guerra com esse silêncio. Queremos saídas imediatas, respostas rápidas, consolo instantâneo. Mas Deus deseja nos ensinar a permanecer, mesmo no escuro, mesmo sem entender, mesmo chorando. Jó não foi poupado da dor, mas foi sustentado por uma verdade que manteve firme. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19h25. Essa é a fé que transforma madrugadas sombrias em momentos sagrados. A certeza de que, mesmo no silêncio, Deus ainda está escrevendo. E no fim da história, Jó não apenas foi restaurado, ele foi transformado. Seu testemunho atravessou gerações. Mas a jornada passou por noites longas, frias, solitárias. Talvez você esteja nesse mesmo capítulo agora, o capítulo do silêncio. Mas lembre-se, o livro ainda não acabou. O Redentor vai se levantar. Antes de dormir, diga a Ele: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo no silêncio, eu permaneço. E então, descanse, porque o Deus que permitiu a noite também preparou o amanhecer. O choro que dura uma noite
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Quantas vezes você já ouviu essa frase como consolo? Mas quantas vezes você a viveu com fé? Essa promessa não é apenas poesia, é profecia. Davi escreveu esse salmo após ter enfrentado momentos de profunda crise. Ele conhecia a dor da perda, o silêncio das madrugadas, o peso da alma ferida, e descobriu que o choro tem limite. Ele dura, sim, mas não para sempre. Talvez agora mesmo você esteja na noite do choro. A madrugada parece eterna. As lágrimas escorrem. O travesseiro vira abrigo para abafar o som da dor. E tudo o que você deseja é que a noite acabe ou que a dor cesse. Mas o salmista ensina algo essencial. O choro pode até durar a noite, mas ele não tem poder sobre o amanhecer. A insônia muitas vezes se une ao choro contido. Não é só um desconforto físico, é uma batalha espiritual, uma súplica silenciosa por consolo, por sentido, por alívio. E Deus está dizendo hoje: eu vejo cada lágrima, eu recolho cada dor, e amanhã já está a caminho. Quando você lê esse versículo com o coração aberto, percebe, ele não diz que o choro pode durar para sempre. Ele diz que o choro tem prazo, tem hora marcada para acabar. A noite termina, a alegria vem. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria plantada por Deus, que brota no solo da dor, que floresce onde havia cinzas. A oração secreta de Jesus inclui esse princípio: chorar com fé, não negar a dor, mas entregar cada lágrima nas mãos do Pai. Dizer: Senhor, eu estou chorando, mas eu creio, o amanhecer virá. Jesus também chorou. Ele sabe o gosto do pranto. Ele entende o que você sente nas madrugadas. E mais do que isso, ele te acompanha nelas. Se você está nessa noite do choro, você não está só. E sua dor não é em vão. A palavra diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmo 1, 2, 6, 5. Talvez hoje você esteja regando a sua alma com lágrimas, mas a colheita virá, a alegria virá. Antes de dormir, não esconda suas lágrimas. Ore com elas, transforme-as em sementes. Diga: Senhor, este choro é meu sacrifício. Eu confio, a tua alegria virá pela manhã. E então, descanse, porque o relógio de Deus não atrasa. O sol do Espírito já está se levantando no horizonte da sua alma. Agora, comente com fé e esperança. O choro pode durar esta noite, mas minha alegria virá pela manhã. Essa frase é mais que palavras, é uma escolha. É você declarando ao mundo espiritual: eu não paro no escuro, eu caminho até a luz. E ao curtir e comentar, você espalha essa esperança. Você se torna canal de cura para alguém que, neste exato momento, também está chorando na madrugada. No próximo tópico, vamos mergulhar no coração de um rei. Um homem que, mesmo perseguido, cansado e ferido, encontrava força para cantar nas madrugadas. Vamos descobrir o que Davi encontrou nas vigílias silenciosas e como esse hábito pode se tornar um remédio espiritual para sua alma. A canção de Davi nas madrugadas. Davi e as canções da madrugada. Davi foi rei, foi guerreiro, foi líder de nações, mas acima de tudo, foi um adorador. E foi nas madrugadas, quando a dor se tornava insuportável, quando a alma tremia e o sono fugia, que ele descobriu uma chave espiritual poderosa: a adoração noturna. Em Salmo 1, 9, 62, ele escreve: à meia-noite me levantarei para te dar graças, por causa dos teus justos juízos. Enquanto o mundo dormia, Davi cantava. Enquanto todos repousavam, ele se ajoelhava. Não porque não tivesse problemas, mas porque, no meio deles, escolhia o louvor. Imagine o coração ansioso, a mente acelerada, a vida em risco e os lábios cantando. Davi sabia o que era fugir para salvar a própria vida, dormir ao relento, ser traído, humilhado, perseguido. E mesmo assim, ele cantava. O louvor era sua resistência, sua arma secreta contra a insônia. O inimigo quer que você se cale nas madrugadas,
Quer que sua mente se encha de medo, que você reviva as dores e alimente os traumas. Mas Jesus te mostra outro caminho. Cante, adore, eleve sua alma. Davi escrevia salmos em desertos. O Salmo 63, por exemplo, começa assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Repare, ele não buscava alívio, ele buscava a presença. E onde a presença está, o alívio vem junto. Muitos acreditam que louvar é um ato reservado a momentos felizes. Mas Davi nos ensina que louvar na escuridão é como acender uma tocha em uma caverna. É dizer: Senhor, mesmo com lágrimas, eu te louvo. E quando alguém adora no escuro, os céus se abrem, a alma se acalma, o espírito se fortalece. Hoje, se o sono fugir, não se desespere. Louve, cante um hino, sussurre uma canção, ou apenas diga em voz baixa: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso muda a atmosfera do seu quarto, transforma a sua cama em altar, e o inimigo recua, porque onde há louvor, Deus habita, e onde Deus está, o medo não permanece. Davi fez das noites uma escola de adoração. Você também pode fazer. Antes de dormir, se possível, coloque um louvor suave, ou cante com o coração e declare: Senhor, minha canção é minha resistência. E então, o sono virá, não como fuga, mas como presente. Jesus no Getsemane, a oração que vence a angústia. Foi numa noite, num jardim, na escuridão, enquanto todos dormiam. Jesus travava a maior batalha da alma. O Getsemane, que significa prensa de azeite, era o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para extrair o óleo mais puro. E foi ali que Jesus também foi esmagado, emocional, espiritual e humanamente. Em Mateus 26, 38 e 39, lemos suas palavras: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus estava angustiado. A dor era tão profunda que, em Lucas, é dito que ele suou gotas de sangue. Era a madrugada da decisão, do abandono, do silêncio, do clamor. Você já esteve nesse lugar? Noite escura, dor no peito, cansaço profundo, uma oração difícil de fazer. Jesus entende, porque ele viveu isso. O Getsemane nos ensina que a oração mais poderosa nem sempre é a que muda a situação, é a que alinha o coração. Jesus orou pedindo mudança, mas também orou por rendição. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração secreta de Jesus, aquela que abre os céus mesmo quando eles parecem calados, que traz paz mesmo com dor, que permite dormir mesmo com lágrimas. Jesus orou enquanto os discípulos dormiam, e ao voltar, disse: Nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo. Talvez hoje ele ainda esteja dizendo isso. Enquanto você dorme por fraqueza, eu oro por você. Mas também nos convida a outro tipo de vigília, a vigília da entrega, onde a alma é prensada, mas o espírito se fortalece. No Getsemane, Jesus venceu a ansiedade, venceu o medo, venceu a vontade de desistir e foi capacitado para enfrentar a cruz. Quantas noites você já lutou contra o medo do amanhã, contra a vontade de sumir, contra a dor de um abandono? Lembre-se, Jesus também chorou, e foi naquele momento mais escuro que ele se fortaleceu para cumprir o propósito. Hoje, antes de dormir, faça a oração mais sincera possível. Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas seja feita a tua vontade. Me sustenta. E então, descanse, porque o mesmo anjo que apareceu a Jesus naquela madrugada pode visitar você hoje. Pode tocar sua alma, pode renovar suas forças. A madrugada do Getsemane pode ser a sua hoje, mas depois dela, vem a ressurreição. Comente agora com fé e rendição. Mesmo em angústia, eu me rendo à vontade do Pai. Essa frase é uma oração, é uma entrega, é um passo rumo à verdadeira paz.
No próximo e último tópico, vamos nos debruçar sobre uma promessa feita pelo próprio Jesus. Uma promessa para os cansados, para os sobrecarregados. Uma promessa de descanso, não apenas físico, mas para a alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de repouso aos cansados. Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Essas palavras não são apenas um convite, são um refúgio. Uma resposta direta do Senhor para todos aqueles que atravessam noites de cansaço, sobrecarga e inquietação. Jesus não disse: Venham a mim os perfeitos. Ou venham os que oram muito, os que nunca duvidam. Não, ele disse: Venham a mim os cansados. Se você está cansado, essa promessa é sua. Ele sabia que haveria noites em que o cansaço não seria apenas físico, mas emocional, espiritual, existencial. Sabia que haveria madrugadas em que o corpo talvez até conseguisse repousar, mas a alma, não. Por isso, ele oferece descanso para a alma. Repare, não é um alívio superficial, é um descanso profundo. Um descanso que não se compra, não se simula. É algo que só ele pode dar. Mas para recebê-lo, é preciso dar um passo. Vinde a mim. Muitos não dormem porque estão indo em todas as direções, menos até Jesus. Buscam alívio em distrações, em telas, em conversas vazias, em pensamentos solitários. Mas o verdadeiro descanso não está nessas coisas. Está nele. E ele não apenas promete alívio, ele oferece uma troca. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, pare de tentar carregar tudo sozinho. Pegue o que eu tenho para te dar. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Na prática, a oração secreta de Jesus para vencer a insônia tem esse momento sagrado, a troca de fardos. Você ora ou apenas suspira e diz: Senhor, não consigo mais. Toma isso e me dá o teu fardo, paz, mansidão, humildade, leveza. E ele sempre aceita, sempre, porque foi para isso que ele veio. Agora pare e pense. Quantas noites você já perdeu tentando carregar o que não foi feito para estar sobre seus ombros? Quantas lágrimas por fardos que deveriam estar nas mãos dele? Hoje, Jesus está dizendo: entrega, vem até mim, descansa em mim. Ele não quer que sua cama seja um campo de guerra mental. Ele quer que seja um altar de confiança. Antes de dormir hoje, ore com essas palavras: Jesus, eu venho a ti. Estou cansado, sobrecarregado, mas eu creio que tu podes me aliviar. Troca meu fardo pelo teu. Ensina-me a descansar em ti. Respire fundo. Deixe que o Espírito faça o que você não consegue. Deixe que o descanso venha. Porque essa promessa é real. O medo que rouba o sono. O medo não pede permissão. Ele invade. Às vezes é sutil. Outras vezes, esmagador. Pode vir na forma de um pensamento, de uma lembrança, de uma dúvida, de uma ameaça imaginária. E quando ele entra, leva embora a paz, o sono e o descanso. Quantas vezes você se deitou e, de repente, começou a imaginar os piores cenários? Coisas que nem aconteceram, mas se pareciam tão reais que seu coração acelerou, o estômago apertou e o sono desapareceu. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. O medo é uma das armas mais usadas pelo inimigo contra os filhos de Deus. Porque o medo paralisa, sufoca, desvia o foco da promessa e te prende dentro de um pesadelo interior. Mas Jesus sabia disso. Por isso, repetidamente em seus lábios encontramos: não temas, não tenhais medo, não se turbe o vosso coração. Essas não são frases de efeito. São ordens espirituais, comandos de libertação, porque onde há medo, não há descanso. A palavra diz em João 4:18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E quem é o perfeito amor? Jesus.
O antídoto contra o medo não é coragem, é presença. É saber que Ele está ali. Mesmo quando você treme, Ele está firme. Mesmo quando tudo parece assustador, Ele continua no controle. Lembre-se dos discípulos no barco. Eles viram Jesus andando sobre as águas e gritaram, apavorados, achando que era um fantasma. Mas Jesus respondeu, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa mesma voz ecoa nesta noite, no meio da sua tempestade, no meio da sua insônia. Jesus está dizendo, sou eu, não temas. A voz mansa e suave no monte. O que você espera quando ora por uma resposta de Deus? Muitos de nós esperamos algo grandioso, um sinal no céu, um barulho no vento, uma confirmação clara, visível e impactante. Mas Deus, em sua sabedoria, nem sempre responde com estrondo. Às vezes, Ele fala no silêncio. Outras, com uma voz tão mansa que só pode ser ouvida pela alma quieta. Essa é a lição que o profeta Elias aprendeu. Em 1 Reis 19, encontramos Elias no auge do desespero. Ele havia enfrentado uma grande batalha espiritual, desafiado os profetas de Baal, visto fogo cair do céu. Mas logo após a vitória, veio o cansaço, o medo, a ameaça. E Elias fugiu. Foi para o deserto, pediu a morte, deitou-se debaixo de um zimbro e chorou. Mesmo assim, Deus cuidou dele e depois o levou até um monte. Lá, Elias aguardava por uma manifestação divina. Queria ouvir a resposta. Queria ver Deus se mover. E então veio o vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E então veio uma voz mansa e suave. Foi nela que Elias encontrou Deus. Muitos estão perdendo descanso porque esperam respostas com barulho, com urgência, com impacto. Mas o Senhor quer que você aprenda a ouvir o sussurro. Às vezes, a resposta que você procura não virá com um trovão. Virá com um toque suave na consciência, uma sensação de paz, uma lembrança que ressurge, uma certeza que se firma em silêncio. Elias aprendeu isso. E você também pode. Talvez sua insônia esteja ligada à espera de uma resposta. Você está buscando Deus no vento das emoções, no terremoto das preocupações, no fogo da ansiedade. Mas Ele está te chamando para um lugar mais profundo, onde a alma silencia e o espírito escuta. Hoje à noite, quando deitar, não espere o barulho, espere a voz. E antes de dormir, ore assim: Senhor, eu não preciso de sinais estrondosos. Me ensina a reconhecer Tua voz mansa e suave. Depois, apenas feche os olhos. Permita que o Espírito Santo te envolva. Permita que essa voz te cure, te alinhe, te fortaleça. Porque quando a alma aprende a ouvir essa voz, o coração encontra paz. Agora, com o coração atento e rendido, comente: eu confio na voz mansa e suave do Senhor. Essa frase é sua vigília espiritual. É seu posicionamento diante do monte. É a sua decisão de esperar e confiar, mesmo que tudo esteja em silêncio. E assim encerramos esta jornada de oração, fé e descanso. Um roteiro que não apenas fala sobre sono, mas sobre o cuidado de Deus nas madrugadas silenciosas da vida. Você não chegou até aqui por acaso. Foi conduzido, chamado, e agora está pronto para descansar como nunca antes. Jesus está contigo. O Espírito Santo te envolve. O Pai vela por ti. Durma esta noite como quem confia, porque a oração secreta foi feita. E o céu já está se movendo por você. Jesus orava enquanto todos dormiam. Em diversas passagens dos evangelhos, encontramos Jesus fazendo algo que poucos percebem. Ele buscava o Pai enquanto o mundo dormia. Era de madrugada, no silêncio absoluto, que o Filho se rendia ao Pai, não por obrigação, mas por intimidade. Em Marcos 1h35, lemos: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Esse detalhe aparentemente simples esconde um dos segredos mais poderosos da vida de Jesus: o hábito de começar o dia com o Pai. Antes das multidões, antes dos milagres, antes das pressões,
vinha a comunhão. E por que isso é importante para quem sofre com noites difíceis? Porque Jesus nos ensina, com seu próprio exemplo, que a madrugada não é apenas um tempo de luta, é um tempo de busca. Enquanto todos dormiam, ele estava em oração. Enquanto a cidade descansava, ele se fortalecia. Enquanto os discípulos sonhavam, ele se entregava ao Pai. Muitas vezes, a insônia pode ser mais do que um incômodo, pode ser um chamado, um convite de Deus para que você, como Jesus, use esse tempo para se aproximar, para silenciar, para escutar. Jesus orava no escuro porque sabia que o silêncio da noite cria um ambiente onde a alma pode falar sem distrações, pode ouvir sem ruídos. Talvez, assim como Cristo, você também esteja sendo chamado a esse lugar secreto, não para lutar, mas para se render. Às vezes, basta uma frase sussurrada no escuro: Pai, estou aqui. E esse pequeno gesto abre as portas do céu. Nos momentos mais intensos de seu ministério, Jesus se retirava para orar, no alto de montes, em lugares desertos, em vigílias silenciosas. Não era um rito, era relacionamento. E se você transformar suas madrugadas em encontros, e se ao invés de se frustrar por não dormir, você se entregar ao Espírito com sinceridade, e se a insônia for, na verdade, um encontro marcado com Deus, antes de dormir hoje, mesmo se o sono demorar, faça como Jesus. Levante-se interiormente, feche os olhos e ore. Pai, eu também venho-te neste silêncio. Me escuta, fala comigo, me fortalece. E espere, não com pressa, não com desespero, mas com fé, porque aquele que ouve em secreto responde em paz. Agora, com fé, escreva nos comentários: nas madrugadas, eu também buscarei ao Pai. Essa frase é mais que um comentário. É um compromisso. É sua resposta ao chamado divino nas horas mais silenciosas do dia. É sua forma de dizer: mesmo que eu não durma, eu estarei contigo. No próximo tópico, vamos dar um passo final nessa jornada de cura noturna. Vamos unir tudo o que foi revelado: confiança, louvor, rendição, escuta, fé, e concluir com a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Uma oração que não depende de palavras decoradas, mas de um coração sincero. Uma oração que pode ser o início da sua melhor noite em muito tempo. Prepare-se. A revelação final está próxima. A prisão onde a meia-noite virou libertação. A Bíblia nos apresenta, em Atos 16, uma das cenas mais impactantes da história da fé. 2 homens acorrentados, feridos, injustiçados e mesmo assim cantando. Paulo e Silas, presos, no frio da prisão, com os corpos machucados, com as mãos e os pés atados em cepos. E ainda assim, à meia-noite, eles adoravam. O versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Agora imagine a cena: as grades frias, o escuro absoluto, o cheiro de mofo, a dor física, a incerteza sobre o amanhã. E, de repente, 2 prisioneiros rompem o silêncio com canções. Eles não estavam esperando pela liberdade para louvar. Eles estavam usando louvor como chave para a liberdade. E então, o que parecia impossível aconteceu. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram. As correntes caíram. Mas repare, o terremoto não veio antes do louvor. Veio depois. Isso nos ensina uma verdade espiritual profunda. A adoração feita no escuro, no silêncio, na dor, tem poder para romper até as correntes invisíveis da alma. Quantas vezes você já se sentiu como Paulo e Silas? Preso, não por muros, mas por medos. Acorrentado, não por ferro, mas por culpas, traumas, ansiedades. Machucado, não por açoites, mas por palavras, perdas, solidão. E nessas noites, o que você tem feito? Tem calado? Tem murmurado? Tem se entregue ao medo? Hoje, o Espírito te convida a fazer como Paulo e Silas. Cantar, mesmo ferido. Louvar, mesmo sem entender.
Adorar, mesmo sem ver o milagre ainda. Porque o louvor libera poder espiritual. Porque a adoração desbloqueia o invisível. Porque quando você canta no vale, o céu se move no alto. Antes de dormir hoje, ou mesmo se for acordado no meio da noite, cante. Pode ser baixinho, pode ser só um refrão, pode ser até sussurrado, mas que seja com o coração. Diga: Senhor, essa prisão não vai calar meu louvor. E ore com sinceridade. Mesmo acorrentado pela insônia, pela ansiedade ou pela dor, eu te louvarei. E então, espere, porque o terremoto pode não ser literal, mas o céu vai se mover. Agora, com fé e adoração nos lábios, comente: hoje, mesmo preso, eu louvarei ao Senhor. Essa frase será seu ato de fé, sua música no escuro, sua proclamação de liberdade. E ao curtir e comentar, você inspira outros a cantar, mesmo no meio de sua própria prisão. No próximo tópico, vamos finalizar esta jornada com a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Uma oração que reúne tudo o que você aprendeu aqui: fé, confiança, entrega, adoração, escuta e presença. Chegou a hora de se preparar para dormir, não apenas com o corpo, mas com a alma em descanso. A armadura de Deus contra os ataques noturnos. A Bíblia não nos promete a ausência de batalhas, mas nos oferece armas espirituais para vencê-las, inclusive as que surgem durante a noite. Por quê? Sim, há ataques que acontecem quando tudo parece calmo. Há pensamentos que se tornam dardos. Há lembranças que se tornam espinhos. Há vozes interiores que tentam calar a fé. Por isso, em Efésios 6, 11, 13, o apóstolo Paulo nos instrui com autoridade celestial: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Mas o que é essa armadura? E como ela pode proteger seu sono? Ela não é algo físico, é espiritual, é uma cobertura, uma blindagem, um escudo para a alma. Veja os elementos que compõem essa proteção divina: o cinto da verdade, firmeza na palavra, para que as mentiras da mente não te confundam durante a noite; a couraça da justiça, a certeza de que, em Cristo, você é perdoado, limpo, coberto; os calçados da paz, o preparo interior que te faz andar sobre o caos sem tropeçar; o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, inclusive os pensamentos noturnos que roubam sua paz; o capacete da salvação, proteção para a mente contra a culpa, o medo e o desespero; a espada do Espírito, a palavra de Deus em seus lábios e em seu coração, como arma contra toda opressão. Essa armadura não é apenas uma ilustração, ela é uma cobertura ativa, e você pode vesti-la em oração. Quantas vezes a insônia nada mais é do que uma investida espiritual disfarçada? Pensamentos que surgem do nada, sensações estranhas, ataques invisíveis. Satanás sabe que um coração cansado é mais vulnerável. Por isso ele age quando o corpo está deitado, mas a mente segue agitada. Mas hoje, você pode escolher se revestir. Você pode declarar, com fé, que sua cama será um lugar blindado, que sua mente será protegida, que seus pensamentos serão guardados, que o Senhor te envolverá com sua armadura até enquanto você dorme. Antes de dormir hoje, faça essa oração poderosa: Senhor, eu visto a tua armadura. Cobre minha mente com o teu capacete da salvação. Guarda meu coração com a tua justiça. Me dá o escudo da fé para resistir aos ataques do medo. Me protege com a tua verdade e coloca em minhas mãos a tua palavra como espada. Esta noite eu durmo revestido por ti. E então, descanse, porque o que vier durante a noite não te alcançará. Você estará blindado por Deus. Agora, com fé, com postura espiritual, com o espírito alerta, mesmo em descanso, comente: esta noite eu durmo com a armadura de Deus. Essa frase é mais do que um comentário. É um escudo declarado. É a sua forma de posicionar-se espiritualmente, mesmo deitado. E ao curtir e comentar,
Você está fortalecendo um exército invisível de pessoas que também decidiram não dormir desprotegidas. No próximo e último tópico desta jornada sagrada, vamos fazer a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Uma oração que não precisa ser perfeita, mas precisa ser sincera. Uma oração que feche esta vigília com entrega, fé e esperança. Chegou a hora de selar tudo o que foi aprendido. Quando o anjo apareceu a José em sonhos, você já pensou que, enquanto você dorme, Deus pode estar falando com você? Já se perguntou se aquele sonho intenso, estranho ou surpreendentemente reconfortante foi mais do que apenas imaginação? E se for uma mensagem, um direcionamento, um cuidado do céu? Na Bíblia, encontramos diversas ocasiões em que Deus usou os sonhos como meio de comunicação direta. Uma das mais impactantes está em Mateus 1h20, quando o anjo do Senhor aparece a José, noivo de Maria, enquanto ele dormia. José estava confuso. Pensava em abandonar Maria em silêncio, o coração apertado, a mente em conflito. Mas o céu se moveu no momento em que ele dormia. Em sonho, apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Repare, Deus escolheu falar no descanso, no silêncio da madrugada, quando o corpo para e o espírito se abre. E José, ao acordar, obedeceu. A palavra liberada no sonho mudou sua postura, sua decisão, sua vida inteira. A partir disso, precisamos entender algo muito sério. Deus ainda fala em sonhos. Talvez Ele já tenha falado com você. Talvez você se lembre de um sonho que ficou vivo por dias. Ou talvez você não entendeu, mas sentiu que algo foi semeado dentro de você enquanto dormia. Jó 33:14-16 nos revela esse mistério. Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, Deus fala aos seus ouvidos e os sela com instruções. Você percebe? O céu fala quando a terra silencia. Os sonhos podem carregar alertas, podem trazer cura, podem liberar profecias, podem confirmar caminhos, ou simplesmente ser um abraço espiritual para corações que não têm mais forças para orar. José não teve uma visão acordado, não recebeu uma revelação pública, mas enquanto dormia, o céu lhe visitou. E isso pode acontecer com você. Nesta noite, a insônia muitas vezes atrapalha o processo porque impede o corpo de chegar ao descanso profundo onde o Espírito fala. Mas quando você ora, se entrega e dorme com fé, você abre espaço para que Deus te fale também. Antes de dormir hoje, ore com essa expectativa sagrada. Senhor, se quiseres falar comigo em sonhos, eu estou aqui. Meu coração está aberto. Fala, mesmo que eu não entenda tudo. Fala e sela o que for tua vontade. E então, descanse com confiança, porque o mesmo Deus que visitou José, Samuel, Salomão, Daniel e tantos outros ainda visita seus filhos em sonhos. Agora, com reverência, fé e espírito atento, comente: Senhor, se quiseres, fala comigo em sonhos esta noite. Essa frase é um convite espiritual, uma abertura de porta, uma vigília silenciosa que permite ao céu entrar no território do seu sono. Ao curtir e comentar, você participa de um movimento de fé que declara: mesmo dormindo, eu creio que Deus pode me visitar. No próximo e último tópico, vamos fazer a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Uma oração que não se baseia em palavras bonitas, mas em rendição verdadeira. Uma oração que fecha essa jornada com confiança absoluta em quem pode dar o sono mais restaurador da sua vida. Quando Deus fala nos sonhos. Sim, Deus ainda fala por meio dos sonhos. Na Bíblia, vemos inúmeras vezes o céu se comunicando com a terra enquanto o corpo descansa. E não foi por acaso. Os sonhos são uma linguagem sagrada, uma espécie de janela entre o mundo natural e o espiritual, onde Deus sussurra mensagens, dá direções, corrige rotas, entrega promessas e até anuncia livramentos. Você já acordou com um sonho tão nítido que parecia real? Já sentiu que havia algo diferente, algo mais profundo do que imagens aleatórias?
Talvez você tenha recebido um aviso, uma resposta, uma palavra, e nem percebeu que era o céu falando. Em Gênesis 20, Deus aparece em sonho ao rei Abimeleque para impedi-lo de cometer um erro. Em Gênesis 28, Jacó sonha com uma escada que liga o céu à terra, e ali Deus reafirma as promessas feitas a seus antepassados. Em Gênesis 37, José, o filho de Jacó, sonha que um dia governaria, e seus sonhos o acompanharam até o cumprimento da promessa. Em Daniel 2, Nabucodonosor tem um sonho profético, e Deus dá a Daniel a interpretação. Em Mateus, como já vimos, José é visitado várias vezes por anjos em sonhos, e por esse sonho protege a vida de Jesus. O que isso tudo nos mostra? Que o Espírito Santo tem liberdade para falar durante o sono, e que nós, como filhos, podemos nos preparar para ouvir. Mas como? Como se preparar espiritualmente para sonhar com o céu? A primeira chave é consagração. Antes de dormir, ore e diga: Senhor, se quiseres falar comigo esta noite, eu te dou liberdade. Guarda minha mente. Fecha todas as portas do medo, da confusão, da opressão. Abre as janelas da revelação, da cura e da direção. A segunda chave é discernimento. Nem todo sonho é espiritual. Alguns são reflexos da rotina, da ansiedade, dos alimentos, das conversas do dia. Mas quando o sonho carrega uma marca de eternidade, uma paz profunda, um símbolo forte, preste atenção. A terceira chave é registrar. Mantenha perto da cama um caderno ou seu celular com um bloco de notas. Quando acordar de um sonho marcante, anote, mesmo que pareça sem sentido no momento. Pode ser que, dias depois, Deus te dê a interpretação. Daniel e José foram homens que interpretavam sonhos, porque Deus os ensinou a discernir. A quarta chave é a oração contínua. Depois do sonho, ore novamente. Senhor, confirma em mim o que veio do teu Espírito, e afasta o que veio do inimigo ou da carne. Sim, também existem sonhos opressivos, pesadelos, confusões. Por isso, a armadura de Deus antes de dormir é tão importante. E quando você está revestido, até no mundo dos sonhos você permanece guardado. Deus pode te mostrar uma direção. Pode te curar de uma dor que você não entende. Pode preparar o seu coração para algo que está por vir. Pode falar com você enquanto o mundo dorme. Não ignore seus sonhos. Não despreze suas visões noturnas. Pode ser o céu tentando te alcançar. Hoje, ao deitar, ore com entrega e expectativa. Senhor, se quiseres, fala comigo nos sonhos. Eu estou pronto para ouvir, mesmo dormindo. E então, simplesmente, durma. Mas durma com o espírito alerta. Durma como quem sabe que os céus ainda se abrem à noite. Agora, com fé, com reverência e com disposição para ouvir até dormindo, comente: estou pronto para ouvir Deus até nos meus sonhos. Essa frase é seu sinal espiritual, seu selo de atenção, seu posicionamento de que você não está apenas indo dormir, está indo se encontrar com o céu. E ao curtir e comentar, você está convidando outras pessoas a prestarem atenção. Porque enquanto muitos acham que estão apenas sonhando, alguns estão ouvindo a voz de Deus. No próximo e último tópico, vamos finalmente fazer a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Não é uma fórmula, não é uma repetição, é uma entrega. É a oração que fecha todas as portas do medo, abre os portões da paz, traz o céu até sua cama e permite que você durma como um filho que sabe que o Pai está velando por ele. A segurança que vem do alto, Deus vigia você enquanto dorme. Quantas vezes você se deitou com medo? Medo do que pode acontecer, medo do que não pode controlar, medo de fechar os olhos e não conseguir descansar, medo de ficar vulnerável no escuro da madrugada. Mas há uma verdade que os salmos repetem como um refrão divino. Deus vigia a sua vida, mesmo enquanto você dorme. Em Salmo 4:08, Davi declara: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa não é apenas uma frase bonita.
É uma declaração de fé no meio da guerra emocional. Davi não escreveu isso em tempos de tranquilidade, mas enquanto era perseguido, ameaçado, traído. Mesmo assim, ele afirmava: eu posso dormir, porque sei quem está de guarda. Em Salmo 1, 2, 1, 3, 4, lemos: não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Isso significa que enquanto você descansa, Deus está acordado. Enquanto você repousa, o céu trabalha. Enquanto você fecha os olhos, Ele abre os olhos sobre você. Você já percebeu que as madrugadas, para muitos, são momentos de inquietação, mas para Deus, são turnos ativos de cuidado. O escuro não intimida o Senhor. A madrugada não limita sua ação. Ele não precisa de luz para vigiar. Ele é a luz. A insônia muitas vezes é alimentada por esse sentimento de insegurança, de que estamos desprotegidos, de que se algo acontecer, não teremos como reagir. Mas o Espírito de Deus quer te lembrar: você nunca esteve sozinho. Salmo 3:05 nos diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse versículo não apenas fala de um sono natural, mas de um sono guardado. Você acordou hoje porque Deus sustentou sua existência durante a noite passada. E Ele quer fazer isso de novo, hoje, agora. Quando você ora antes de dormir, você ativa essa cobertura espiritual. Você declara: Pai, eu confio que enquanto durmo, Tu estás de guarda. E o céu se move para cumprir essa promessa. Antes de dormir hoje, ore assim com fé: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu vigia. Enquanto durmo, vela por mim. Me cobre com Teu Espírito. Me guarda de todo mal, visível e invisível. Eu me deito seguro, porque sei que Tu não dormes. E então, feche os olhos. Respire profundamente. Sinta-se envolvido como por um cobertor celestial. Descanse como quem tem um guarda que nunca se distrai. Agora, com fé, com gratidão e entrega absoluta, comente: Deus está de guarda enquanto eu durmo. Essa frase não é apenas uma afirmação. É uma confiança declarada. É um selo espiritual sobre sua casa, sua alma, seu quarto. E ao curtir e comentar, você fortalece essa fé em outras pessoas que, neste momento, precisam se sentir protegidas para conseguir dormir. No próximo, e agora sim, último, tópico, vamos juntos fazer a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Uma oração que une tudo que vivemos aqui, que sela a fé, silencia a mente, acalma o coração. Uma oração que fecha a noite e abre o descanso. É o momento da entrega final. A confiança no Deus que vela por ti. Há algo profundamente transformador em saber que alguém vela por você enquanto você dorme. Alguém que não cochila, que não se distrai, que não abandona o posto. Esse alguém é o Senhor. Salmo 1, 2, 1, 3, 4 já nos lembrou: não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Essa promessa é mais do que um conforto. É uma blindagem espiritual. O Deus que vela por ti não precisa ser acordado. Ele já está de pé. Ele já está presente. Ele já está agindo. Você já se deitou com o coração pesado? Ainda assim, acordou mais leve? Já dormiu com perguntas e acordou com paz? Já teve uma noite em que tudo parecia perdido, mas de manhã havia renovo? Talvez você nem tenha percebido, mas durante aquele sono, alguém estava velando por ti. Alguém sussurrava aos anjos: fiquem de guarda. Alguém estava dizendo ao medo: aqui não. Alguém estava tocando sua alma com paz enquanto o mundo continuava a girar. Esse alguém é o Deus que te conhece pelo nome. Em Isaías 43, 1, 2, ele diz: não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E se ele está contigo no meio das águas, ele está contigo também no meio da noite. Salmo 91, 11, 12 reforça: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos. Isso inclui a sua cama, inclui seu travesseiro, inclui a sua madrugada. Você não dorme desassistido, você dorme velado. E há algo ainda mais belo: Deus não apenas vela, Ele vela como Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso. E qual pai, sabendo que seu filho tem medo, não se senta ao lado da cama para vigiar seu sono? Qual pai, sabendo que seu filho está cansado, não estende os braços e diz: descansa, estou aqui. Agora multiplique esse cuidado por uma eternidade de amor. Esse é o tipo de pai que temos. Um pai que vela por ti. Antes de dormir hoje, faça essa oração com fé e ternura. Pai, eu sei que tu estás aqui. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, tu és o Deus que vela por mim. Então esta noite eu entrego tudo. Eu descanso em teus braços. Eu durmo sabendo que estou sob o teu cuidado. E então, permita-se simplesmente repousar, como uma criança que sabe que o pai está de guarda. Agora, como um ato de fé, confiança e rendição, comente: o meu Deus vela por mim. Essa frase é sua declaração de descanso. É seu escudo contra a ansiedade. É sua aliança com a paz que vem de saber que você nunca dorme sozinho. Ao curtir e comentar, você estará mostrando a outros corações cansados que é um lugar de abrigo. E esse lugar é o coração do Pai. Agora, sim, chegamos ao momento final desta jornada espiritual, profunda, sensível e carregada da presença de Deus. No próximo e último tópico, vamos fazer juntos a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Essa oração não precisa de grandes palavras. Ela só precisa de coração rendido. Ela é o selo da sua noite, o abraço de Deus na sua alma, o som do céu dizendo: pode descansar, eu estou aqui. Você já teve a sensação de que estava sozinho durante a noite? Aquele silêncio profundo da madrugada que parece gritar: ninguém está te vendo. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. Alguém está. Deus vela por ti. Essa não é uma frase bonita para consolar. É uma verdade sagrada, eterna e inquebrável. O Salmo 1:2-1:4 nos diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto todos dormem, enquanto as luzes se apagam, enquanto o mundo desacelera e o cansaço vence os olhos, Deus permanece de pé, vigilante, atento, presente, não por obrigação, mas por amor. Ele não apenas te observa, Ele te protege, Ele te acompanha, Ele se envolve. A confiança plena em Deus durante a noite é o último escudo espiritual que precisamos vestir antes de dormir. É como deitar nos braços de um pai que embala com canções invisíveis. É saber que mesmo com os olhos fechados, os dele continuam abertos por você. Em Provérbios 3:24 está escrito: quando te deitares, não temerás. Ao te deitares, o teu sono será suave. Mas esse sono suave não é apenas fisiológico. Ele é espiritual. É o sono da alma rendida, do coração entregue, do espírito que descansou na certeza de que o Senhor está no controle. Davi, o homem que enfrentou perseguições, ameaças e vales escuros, disse com ousadia em Salmo 3:05: eu me deitei e dormi, acordei, pois o Senhor me sustentou. Ele sabia que não eram os muros que o guardavam, nem as trancas, nem os soldados, mas o Senhor. Essa é a certeza que traz descanso verdadeiro. Há de que existe um Pai amoroso, atento, vigilante, mesmo quando você dorme, mesmo quando você está cansado demais para orar, mesmo quando você não sente nada. Ele está lá e você pode confiar, mesmo sem entender, mesmo com perguntas, mesmo no silêncio da noite. Você pode descansar, porque Ele vela por ti. Hoje, antes de dormir, faça essa oração com verdade. Senhor, enquanto eu durmo, vela por mim. Guarda minha mente, guarda minha casa, guarda minha alma. Eu confio no teu cuidado e descanso na tua presença. Essa oração não precisa ser longa. Ela precisa ser sincera. E a paz que excede todo o entendimento
virá como um cobertor sobre a sua alma, porque você nunca esteve só. Agora, com fé pura e confiança plena, comente: eu descanso porque Deus vela por mim. Essa frase é sua última oração do dia, sua rendição, seu descanso. E ao curtir e comentar, você ajuda outros corações aflitos a descobrirem essa verdade transformadora. O sono profundo vem da confiança mais verdadeira. No próximo, penúltimo tópico, vamos entrar num território sagrado. O que acontece depois da longa noite? A luz que rompe a escuridão. A vitória que nasce após o silêncio. O despertar que prova: o céu não te esqueceu. A vitória após a longa noite. Toda noite, por mais escura que seja, tem um fim. Toda dor, por mais intensa, tem um tempo. Toda lágrima, por mais escondida, é contada por Deus. E a Bíblia nos garante: depois da noite vem a vitória. Salmo 30, 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não é poética, é profética. Ela não é frase de efeito. Ela é uma realidade espiritual. Depois de uma noite de choro, Ana concebeu. Depois de uma noite de luta, Jacó foi transformado. Depois da tempestade, os discípulos viram Jesus acalmar o mar. Depois da prisão, Paulo e Silas foram libertos. Depois da angústia no Getsêmani, Jesus ressuscitou. Você entende o padrão? A noite não é o fim. Ela é o palco da preparação para algo maior. E a sua também está chegando ao fim. Você pode ter atravessado noites de meses ou anos, mas o Espírito te diz hoje: não desista antes do amanhecer, porque a alvorada da tua vitória já está nascendo. Oséias 6:3 declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. A alva é o nascer do sol, ou seja, o agir de Deus é como a luz, firme, fiel e imparável, mesmo que agora pareça escuro, mesmo que tudo diga acabou. Continue firme. Salmo 5:6 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Você pode ter semeado fé em lágrimas, oração em silêncio, confiança mesmo cansado. Mas agora, o tempo da colheita está se aproximando. A alegria virá, a cura virá, a vitória virá, porque a noite está terminando. Hoje, ao deitar, feche os olhos com essa certeza: a minha noite está acabando e a minha vitória vem com o amanhã. Ore com fé: Senhor, eu creio que meu amanhecer trará respostas, que o teu mover virá como a luz do sol, e que nada me impedirá de viver o que o Senhor preparou. Agora, com esperança viva e fé renovada, comente: minha vitória vem com o amanhã. Essa frase é o selo da sua resistência, a bandeira da sua fé, a certeza de que quem passa pela noite com Cristo nunca termina onde começou. E ao curtir e comentar, você será como um farol na beira do amanhecer, avisando aos que ainda choram: a luz está vindo. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, escute com atenção. Você é especial. Você é raro. Você é parte de um pequeno grupo que permanece até o fim. Não por acaso, mas por propósito. Poucos têm sede suficiente para ficar até o final. Poucos têm fome o bastante para beber até a última gota da palavra. Mas você ficou. Você ouviu. Você abriu o coração. E por isso, parabéns. Você não apenas assistiu a um conteúdo. Você participou de um mover. Você se sentou à mesa da palavra. Você se expôs à cura do Espírito. E isso, creia, não passa em branco no céu. Comente agora, com fé e honra: minha alma encontrou descanso em Jesus. Essa será a marca dos que perseveraram, dos que caminharam em fé, mesmo cansados, dos escolhidos que continuam. Compartilhe este vídeo, não por vaidade, mas por missão. Há pessoas agora mesmo chorando em silêncio, e este vídeo pode ser a resposta que elas oraram. Seja canal, seja ponte, seja bênção. Inscreva-se neste canal, não apenas por conteúdo, mas por comunhão, para fazer parte desta família espiritual que ora,
crê, cresce e caminha junta. E agora, antes de sair, não vá correndo para outro vídeo. Fique alguns minutos em silêncio. Feche os olhos. Respire. Diga algo a Jesus. Não com pressa, mas com verdade. Transforme este momento em um altar, porque é uma paz que sela, um toque suave que só vem quando tudo silencia. E é nesse silêncio que Ele te abraça e te faz dormir em paz. Que o Senhor Jesus te cubra nesta noite, que Ele te guarde, que Ele te visite em sonhos, que Ele refrigere a tua alma e que o amanhã te revele: você foi cuidado enquanto dormia. Paz em Cristo. E até o próximo vídeo.